Oi, gente, beleza? É assim, ó, tá tendo uma tendência, para dizer o mínimo, de protestante que cita documentos da igreja e livros feitos por santos da igreja, naquela certeza, ninguém vai procurar ler essa obra, então eu posso falar o que eu quiser aqui e as pessoas vão acreditar no que eu falo. Gente, dá até vergonha. Dá até vergonha. É muito cringe isso. Olha só. Teve um pastor que falou que até os anos 40, 1943, porque ele citou a encíclica, né? Qual o nome da encíclica? Tá aqui. Providentíssimos Deus. Não, essa não, é a outra. Divino Aflante Espíritus. Que seria algum inspirados pelo Espírito Santo, né? É assim, eu não vou perder meu tempo precioso, nem ficando com mais cabelos brancos, para explicar que o céu é azul, a grama é verde. Você quer saber a verdade? Entra no site do Vaticano ou vai no Google e pesquisa Divino Aflantes, Aflantes com dois Fs, Divino Aflante Spiritu. Procura lá. Aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos e outros ordinários locais, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, com todo o clero e fiéis de Cristo do Orbe Católico. Sobre os estudos bíblicos. De acordo com esse pastor, que eu nem lembro o nome, eu perguntei lá no grupo, cadê o link desse desinformante? You are fake news, como dizia o Trump. Falou que até 1940 era proibido o clero da Igreja Católica de ler, de fazer catequese, de ensinar sobre escritura. E só com o 1940, o pastor até fala que é Leão XIII. Se Leão XIII tivesse vivo em 43, ele seria o super centenário mais super que eu conheço, porque já morreu com 90 e tantos anos. Imagina em 43, gente. Deixa eu ver aqui. Leão XIII. 12 não, 13. Faltou um izinho aqui. 1903. Morreu com 93 aninhos. Leão XIII. Foi um dos papas mais longevos que a gente já teve na história. Aí imagina 43, né? Ia estar com 133 anos. Então... Não. Acho que é por aí. 93, 133, Ia estar com 133 anos em 43. Mas morreu em 1903. E essa encíclica Divino Aflante Deus fala sobre outra encíclica, essa sim, do Leão XIII, que é essa aqui que eu falei primeiro, que é Providentíssimos Deus, Deus de toda providência. Olha só, ele fala que até 1943 não podia escrever, não podia falar, não podia ensinar a Bíblia. A Bíblia... Aquela Bíblia do Padre Matos. É de que ano aquilo lá? Eu acho que é anterior a 1940. É bem antiguinha. Bíblia do Padre Matos... Não, 1953 ali. A tradução a edição é de 53. Mas tem outras edições ali. Cara, até a Bíblia de Gutenberg, pô. Bíblia de Gutenberg é de 1460, 58, 60, alguma coisa assim. Ó, lê o documento. Divino Aflantes Deus. Só.
50º aniversário da Providentíssimos Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, que é o Divino Aflantes Deus, escreveram os sagrados autores aqueles livros que Deus, no seu paterno amor, para com o gênero humano se dignou dar-nos, para ensinar, para convencer, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apetrechado e equipado para toda boa obra. Não admira, pois, se a Santa Igreja, para quem este tesouro recebido do céu é fonte preciosíssima e regra divina do dogma e da moral. Chupa essa manga. Como o recebeu ilibado das mãos dos apóstolos, assim com todo o cuidado conservou, defendeu de toda e qualquer interpretação falsa e errônea. E com maior esmero o utilizou, ou a utilizou, né? A Bíblia, não, é o tesouro, então é o utilizou mesmo. Para conseguir a salvação eterna das almas. Utilizou o quê? A Bíblia. Atestam nos eloquentes documentos quase inumeráveis de cada século. Então quer dizer que esse documento não é novidade, olha lá. Mas nos tempos mais recentes, quando se viu mais particularmente ameaçada a origem divina dos livros sagrados e sua reta interpretação, também a Igreja tratou de defender e proteger com maior empenho e diligência. E assim, já o Sacrosanto Concílio de Trento, com solene decreto, determinou que devem reconhecer-se como sagrados e canônicos os livros inteiros, com todas as suas partes, conforme se costuma ler na Igreja Católica, e estão na antiga Vulgata Latina. Ponto. Nosso tempo, o Concílio Vaticano II, para condenar algumas falsas doutrinas relativas à inspiração, declarou que a razão de os mesmos livros deverem ser considerados como sagrados e canônicos não é porque, tendo sido compostos apenas por atividade humana, a Igreja depois os aprovou com a sua autoridade. Ou seja, fonte de autoridade da Bíblia é a Igreja. Tá. Aí fala da Providentíssimos Deus. E assim, a Providentíssimos Deus, 50 anos anterior, a Divino Aflantes de Deus, já desmente, já fala que naquela época, não é para começar naquela época, já era para estudar a Bíblia, o clero, os leigos e tudo mais. Ó, Deus de toda providência, que nos desígnios adoráveis do seu amor primeiro elevou a raça humana a participação da natureza divina e depois a libertou da culpa universal e da ruína, restaurando a sua dignidade primitiva. Concedeu ao homem um esplêndido dom e salvaguarda, dando-lhe a conhecer por meios sobrenaturais os mistérios ocultos de sua divindade, sua sabedoria e misericórdia. Pois, embora na revelação divina existam algumas coisas contidas que não estão além do alcance da razão não assistida e que são feitas os objetos de tal revelação a fim de que todos possam conhecê-las com facilidade, certeza e segurança contra o erro. Mas não por essa razão pode ser dito que a revelação sobrenatural seja absolutamente necessária. Só é necessário porque Deus ordenou o homem para um fim sobrenatural. E a Sagrada Escritura, mais rentável para a doutrina e moralidade, número 3 aqui. Entre as razões pelas quais a Sagrada Escritura é tão digna de elogio, além de sua própria... Isso aqui é 50 anos antes da Divino Aflantes de Deus. Daí tem o número... Aqui. O que a Bíblia deve à Igreja Católica, a partir do número 6... Como estudar a Sagrada Escritura, a partir do número 9. Isso aqui é 50 anos da Divina Aflantes de Deus. Então, sabe,
os pastores vão citando documentos naquela certeza de que você não vai atrás do documento. Você protestante, você católico, você ateu, você budista, você do candomblé, ouviu alguém falar de documento da igreja? Tem a capacidade de ir atrás e ler esse documento. Como que um cara fala que foi a partir de 1943 que se começou a tolerar, não é nem autorizar ou mandar, tolerar o estudo da Bíblia pelos católicos ou pelo clero católico, sendo que havia 50 anos já falava que devemos agora, veneráveis irmãos, com o nosso propósito, como o nosso propósito define, transmitir os conselhos que parecem mais adequados para levar adiante com sucesso o estudo da ciência bíblica. Esse documento que está em inglês, eu não consegui a tradução dele, eu estou lendo e traduzindo. Meu inglês não é o bode, o GOTS, Greatest of All Time, mas só que eu estou me virando aqui. Primeiro é preciso entender claramente a quem devemos nos opor e lutar contra, e quais são suas táticas, suas armas. Aqui é óbvio, está falando, ó, vamos estudar a Bíblia direitinho contra essas táticas. Quer entender o que esse documento fala? Vai lá e lê. É o Providentissimus Deus. Como que se escreve? Providentissimus, com 2 S's, né? Providentissimus Deus. Deus mesmo. Então é óbvio que é uma mentira, e esses documentos vão numerando século por século o que os papas foram falando sobre o estudo da Bíblia. E aí tem um outro protestante que fala, abre aspas, também na certeza de que você não vai procurar o livro, não vai ler o livro, não vai correr atrás de informação, mas vai ficar papagaiando o que ele falou igual um papagaio. Que não... Sabe, é assim, quem acredita na ignorância humana só lucra. Quem confia que as pessoas são burras, vai lá e consegue. Porque de cada 100... 200 que vai ver essa porcaria de mensagem que o cara escreveu, meio vai lá atrás de ler o documento. E quem vai ler o documento inteiro? De cada 10 mil, um terço. Um terço dos 10 mil não, um terço de 0,33%. Precisa de 30 mil pessoas ler isso daí para uma pessoa ler um documento inteiro. Abre aspas. O que esse suposto teólogo protestante fala? No Saltério à Virgem Maria, São Boaventura escreve 150 salmos bem parecidos. Olha as palavras que ele vai usar, para não dizer que eu estou manipulando essa negócio aqui. Misericórdia. Bem parecidos com os da Bíblia, mas com um pequeno, entre aspas, detalhe. Onde os textos falam de Deus, ele vai lá e coloca Maria. Tá dando a entender que pegou os salmos da Bíblia e substituiu a figura de Deus por Maria e fez uma, não é uma cópia, mas uma paródia, quase como se fosse uma paródia dos salmos. Vou ler do começo de novo para não falar que eu estou manipulando essa mensagem aqui. No Saltério à Virgem Maria, São Boaventura escreve 150 salmos bem parecidos com os da Bíblia, mas com um pequeno detalhe. Onde os textos falam de Deus, ele vai lá e coloca Maria. Que ele diz que salva, que ressuscita os mortos, que é exaltada acima dos anjos e deve ser louvada e exaltada ao máximo. Entre parênteses, entre outras heresias que você só vai saber se assistir o vídeo. Lê o livro! Caramba! Não dá visualização para esse cara, não. Ele está acreditando que você vai ver o vídeo dele e não vai ler o livro. Vá lá e leia o livro. Eu joguei no Google Books lá e peguei os 31 primeiros
Salmos de São Boaventura, e não tem nada a ver com os salmos da Bíblia. São cânticos, são textos, na maioria das vezes, pequenos, que ocupam meia página e louvam, sim, a Nossa Senhora. E por mais que você se esforce, você nunca vai louvar Nossa Senhora em excesso, porque você não tem capacidade de louvá-la o suficiente. Continuando. Veja uma comparação entre o que diz o Saltério e o que diz a Bíblia no vídeo de hoje. Leia o livro e tire suas próprias conclusões. São textos do zero, textos compostos por São Boaventura sobre Maria. E por que os católicos veneram tanto Maria? Os católicos veneram tanto santos, justos, assim como os judeus veneravam e veneram até hoje a figura dos tzadikim, dos justos. Vai lá em Jerusalém, pô, e nos bairros ultra-ortodoxos lá de Jerusalém, vai ter um bando de gente barbuda com trancinha não, é cabelo tonhonhonho, assim, vendendo por você estampas de rabinos lá. É papel, santinho, como se fosse aqueles de Nossa Senhora Aparecida ou de... que eles são... Esqueci o nome do santo. É aquele que foi flechado, São Sebastião. Igual aqueles, São Sebastião, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, alguma coisa assim. Santinho. Pra quê? Pra ter em casa ou guardar dentro da carteira. E eles têm os justos, que eles consideram justos, e que eles carregam consigo as estampas deles. E são os moderninhos? São os ultra mega descolados? Não, são os ultra ortodoxos que fazem isso, caramba. E a igreja recebeu, na época de Cristo, dos pré-cristãos, tudo isso daí. Inclusive oração pelos mortos, inclusive intercessão dos santos, inclusive purgatório, inclusive tudo isso daí que você imagina que a igreja católica foi inventando durante os séculos. Não, já existia naquela época. E a igreja simplesmente é o quê? É aquele povo da época de Cristo que acreditava e praticava essas coisas e que está aqui até hoje. Ponto. Assim de simples. Ó, é assim, eu tava falando no grupo agora, Cara, fidúcia suplicans. Até o Jean Willis falou mal desse documento. Aí chega alguém e fala que fidúcia supplicans é um bicho de 7 cabeças, é uma aberração canônica dentro da Igreja Católica. Tá com dúvida sobre o documento da igreja? É muito simples. Pergunta para mim. Por quê? Porque eu sei interpretar um texto. Aliás, eu vivo de interpretar textos legais, textos normativos, textos... E não é interpretação para mim. Eu tenho que convencer o juiz de que minha interpretação está certa. Por quê? Porque eu sou advogado. Então, se você quer saber a interpretação de um texto de lei, um texto jurídico, não vai perguntar para o vidente. Não vai perguntar para o aparicionista. Não vai perguntar para o católico engomadinho de terno e gravata que fica falando e fumando um charuto ou um cachimbo e ostentando na internet que ganha 10 mil por mês e tem uma casa e mora numa mansão. E por isso pode ter 10 filhos, pode ter 6 filhos e dar uma vida confortável a todos eles. Pergunta para um jurista, caramba. Um jurista católico acostumado com os documentos da igreja e com o texto canônico. É muito simples de entender. Ah, mas quem é você? Eu sei muito mais do que esse pessoal. Eu estou estudando direito canônico há mais de 30 anos. Eu estou estudando documentos da igreja desde quando eu tinha menos de 20 anos, hoje eu tenho 45. Tenho quase 30 anos de estudo de doutrina católica. Então, sabe, eu gosto de colocar coisas bem pontuais, bem simples de entender para as pessoas, mas só que
tipo, se eu for escrever tudo que eu quero, eu encho uma biblioteca, pô, porque são 30 anos de estudo. Só que eu não tenho tempo de escrever tudo isso. Tanto que eu tive que parar agora um pouquinho meu trabalho, gravar esse vídeo e já vou dormir. E amanhã eu termino o trabalho, porque amanhã é sábado. Então, gente, temos que parar de ficar com esses... sei lá, de acreditar em qualquer sopro de doutrina aí e ficar com a rocha, aquela coisa que é firme, aquela coisa que é de sempre. A doutrina de sempre. Parar de inovação, parar de permitir o que a igreja não permite, parar de proibir o que a igreja não proíbe. Importante isso. A igreja proíbe isso? Não. A igreja recomenda? Recomenda que faça assim, assim, assim. Proíbe que se faça diferente? Não. Eu vou estar pecando se eu fizer diferente? Não. Olha lá. Vamos ter temperança. Vamos viver de uma forma leve, tranquila. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Pô, meu canal tá cheio de... tá sempre de comentários abertos aí. Não tem nenhum vídeo nesse canal aqui que eu bloqueei o comentário. Tá com alguma dúvida? Pergunta. Além de eu ter um estudo de quase 30 anos em matéria de religião, em matéria de catolicismo, documentos da igreja, eu também sou formado em direito e eu sou advogado, trabalho como advogado e eu sei interpretar um texto normativo. Ah, mas o texto do Vaticano é diferente. Não é. Não é. A linguagem do direito é a mesma, tanto no direito da common law, quanto no direito constitucionalista, quanto no direito aquele consuetudinário, né, que é da common law, a constituição consuetudinária, que a única diferença é que os textos são esparsos e não é compilado. Mas eu sei, gente. Pergunta. Antes de ficar querendo bancar o doutor, acha tem tanta gente ignorante aí arrotando um conhecimento que não tem, gente, que dá nojo. Não dá pena, dá nojo. Aí eu aqui, num canal pequeno, com poucas visualizações, falo... Pena que eu já jantei hoje, porque senão eu ia jantar esse cara aí agora, porque... Ah, mas quem é você? Quem é você para falar dessa monte de asneira? Quem é você para falar que o Saltério, a Virgem Maria, São Boaventura escreve 150 salmos bem parecidos, não estou falando que é cópia, estou falando que é bem parecidos com os da Bíblia, mas com um pequeno detalhe, onde os textos do quê? Para se interpretar o texto, estou falando dos textos do Salmo da Bíblia. Falam de Deus, ele vai lá e coloca Maria. Então quer dizer que ele pega os textos do Salmo, copia, cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e onde está falando de Deus, tira o nome de Deus e coloca o nome de Maria. Se ele não quis dizer, ele errou por escolher mal as palavras. É assim de simples. Temos que parar de ficar tentando interpretar as coisas da forma mais benéfica possível. Interpretar as coisas da forma mais benéfica possível, a gente tem que fazer isso com as palavras do Papa, do bispo da tua paróquia, palavras de outro católico. Agora, um protestante que ataca a igreja, não dá. Interpretando da forma mais benéfica possível. Talvez ele disse que os Salmos de São Boaventura foi inspirado, mas um pequeno detalhe, onde os textos do Salmo, entre parênteses, do Salmo, falam de Deus, ele vai lá e coloca Maria no lugar. Maria, entre parênteses, no lugar. Ele diz que Maria salva. Maria salva? Maria ressuscita os mortos. Padre Pio de Pietrelcina ressuscitou um menino que estava morto. Que é exaltado acima dos anjos. Maria é exaltada acima dos anjos. Isso é verdade. E deve ser louvada e exaltada ao máximo. Perfeito. Tirando que Maria salva, o resto está tudo certo.
Maria deve ser exaltada acima dos anjos, sim. Maria é rainha, por quê? Porque Cristo é rei. Precisou de toda a dinastia davídica para mostrar que a rainha não é a esposa, mas é a mãe. Sabia disso? Gebirá, filho. O negócio aqui é teologia hardcore aqui. E deve ser louvada e exaltada ao máximo. Não tem como louvar Maria em excesso, porque nós não temos a capacidade de louvá-la o quanto é devido. Palavras de quem isso? De Lutero. Lutero disse exatamente isso. Não há como nós louvarmos. Que Lutero? Lutero, o reformador, protestante. Não há como louvarmos Maria em excesso, porque nós não temos a capacidade de louvá-la o suficiente. Por isso que eu falo, o protestantismo de hoje em dia não tem nada a ver com Lutero, não tem nada a ver com a reforma protestante, não tem nada a ver com nada. Cada dia que passa parece que aparece uma nova reforma da reforma, e estão cada vez mais longe da verdade, isso que é verdade. Curta, comenta, compartilha. Gostou do vídeo? Comenta falando que gostou. Não gostou? Desce a lenha no comentário, velho. Comenta. Isso aí dá engajamento. Dá o dislike. Só que é assim. Veja o vídeo. Não concorda comigo? Veja o vídeo e discorda pontualmente de alguma coisa que eu falei. Eu tô publicando todos os vídeos com as minhas opiniões, inclusive as mais polêmicas e as mais delicadas. Por quê? Porque eu quero colocar isso público, ao crivo de outras pessoas. Eu falei isso no vídeo passado, e não é mentira. Eu quero que apareça aqui, sei lá, um Gabriel Vilaverde, um Vitor Mariano, um Padre Paulo Ricardo, um Felipe Aquino, alguma coisa assim, aponte falhas, coisas para corrigir, e se bobeira, chamo ele para participar de uma live comigo, não em tom de desafio. Se eu estou falando errado, então fala aí o que você acha certo. Vamos lá. Não, é para partilhar mesmo, porque esse canal não é humilde apenas nos números, é humilde na postura também. Então, da mesma forma que eu vou lá no canal do Cris Macabeus e aponto o dedo às vezes para ele, se alguém aparecer aqui e apontar o dedo para mim, é chumbo trocado, né? Fazer o quê? Eu tenho que... Se eu tenho condições de jogar pedra nos outros, eu tenho que... Não posso ser telhado de vidro, né? Eu tenho que aceitar também pedrada e tem que ter o couro grosso para aprender a apanhar um pouco também, né? Então é isso aí. Obrigado a todos, fiquem com Deus, curta, comenta, compartilha, e se gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, dá um para baixo, e gostou, compartilha com quem você gosta. Se você não gostou do vídeo, compartilha com quem você não gosta, só para encher o saco. Valeu, até mais e até o próximo vídeo.